Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, já pegaram o caderno? Já começaram a fazer as atividades? Olha só, ontem nós conversamos um pouquinho sobre as Olimpíadas, sobre o objetivo, sobre essa volta ao passado, né? Sobre como vai ser o nosso trabalho daqui para frente para fazer a nossa produção textual. E hoje nós vamos começar de fato a entender como se dá esse universo de memórias literárias. Como é esse gênero? Quais são as principais características? Como eu posso olhar para um texto e afirmar é um exemplo de memórias literárias, certo? Então vamos lá, prestem muita atenção aqui nessas principais características dos textos de memórias literárias. Bom, pessoal, primeira característica: o texto de memórias literárias ele permite que o autor misture o real com o imaginário. Ele pode fazer essa mistura entre o que foi realmente vivido e o que foi apenas fruto da imaginação do leitor. Como diz um vizinho antigo, né? Ele pode viajar um pouquinho na maionese? Pode, né? Porque é um texto de memórias literárias. Então ele tem que ter um certo encantamento, ele tem que ter uma sedução com o leitor. E aí, às vezes, o que aconteceu de fato não é tão envolvente assim. E o autor, para conseguir comover, envolver melhor esse leitor, pode sim criar, aumentar, inventar um pouquinho dessas memórias, né, para deixar o texto ali recheadinho, como diz, né, para encantar bastante o seu leitor. Segunda característica é assim, permitido não. É quase que obrigatório o uso de figuras de linguagem. Por quê? Porque é um texto literário, então vai aparecer a linguagem literária. E os autores usam e abusam das figuras de linguagem. Nós teremos uma aula somente para estudarmos as principais figuras de linguagem que nós temos hoje na língua portuguesa e as que mais aparecem nas memórias, como as metáforas, a hipérbole, a metonímia, o eufemismo. Vai, que nomes são esses? Fiquem tranquilos que nós vamos estudar tudinho mais pra frente. O objetivo hoje é vocês entenderem quais as principais características. Por quê? Não é todo texto que fala do passado, que conta uma história do passado, que pode ser considerado um texto do gênero memórias literárias, de jeito nenhum. E nós vamos ver isso na prática daqui a pouquinho, tá? Então, segunda característica, usa e abusa de figuras de linguagem. Ele usa também diversos recursos literários. A linguagem é uma linguagem literária, né? Por isso se chama memórias literárias. Então ele apresenta ali no seu texto uma estética, uma linguagem, uma preocupação com a estética, com a forma, com o ritmo, às vezes um pouco de lirismo. Ele vai encontrar recursos dentro da linguagem literária, dentro da linguagem conotativa, para também ter esse encantamento com o leitor. Nós vamos ver nos exemplos, Manuel de Barros, principalmente, ele conta a história. Tem hora que você não sabe se você está lendo um texto de memórias ou se é um poema, né? De tão lírico que é, de tão literário, de tantos recursos literários que ele emprega ali no texto. Uma outra característica que nós encontramos também é uma forte descrição. Ele usa muitos, diversos adjetivos para descrever a cena, os objetos, os personagens da época, para justamente familiarizar ainda mais o leitor com aquilo que está sendo narrado, com aquilo que está sendo descrito. Quanto mais adjetivos eu uso, palavras que despertem as sensações, né? Levar o leitor a saber que cheiro que tinha, né? Que som que fazia. Então, esse tipo de recurso também serve para aproximar o leitor da história, dos fatos narrados. E, por último, muitos verbos no passado, o que é um pouco óbvio, né? Porque nós estamos contando situações do passado, então automaticamente a presença de verbos do pretérito
Mais pra frente nós vamos estudar também a diferença entre o pretérito perfeito e imperfeito e o mais que perfeito. E de que forma o uso de cada um interfere na construção do sentido do texto. Essas são então as principais características. Agora vamos analisar os exemplos e ver como isso acontece na prática? Olha só, o texto 1 diz assim: Memórias de pescador. Um dia eu e meu pai resolvemos ir pescar. Como minha mãe não gostava muito da ideia, fomos sozinhos e inventamos que estávamos na casa da avó Ana. O problema foi que nos esquecemos de combinar com ela e justamente naquele dia, resolveu aparecer lá em casa atrás de nós. Ela nunca ia lá em casa, mas aquele dia resolveu e o nosso plano foi descoberto. O que vocês acham? Esse texto pode ser considerado um exemplo de memórias? É um texto de um aluno e foi solicitado pela professora que ele fizesse um texto de memórias literárias. E aí, ele contou um fato, ele contou um caos. Pelas características que nós estudamos, o que vocês acham? Sim ou não? Ele apresenta todas as características, todos os elementos necessários para ser considerado um texto de memórias literárias? Ou é apenas um texto que se prendeu aos fatos, a narrar os acontecimentos? Agora observe esse outro exemplo de Manuel de Barros, o lavador de pedra. A gente morava no patrimônio de Pedra Lisa. Pedra Lisa era um arruado de 13 casas e o rio por detrás. Pelo arruado passavam comitivas de boiadeiros e muitos andarilhos. Meu avô botou uma venda no arruado. Vendia toucinho, freios, arroz, rapaduras e tais. Os mantimentos que os boiadeiros compravam de passagem. Atrás da venda estava o rio, e uma pedra que aflorava no meio do rio. Meu avô, de tardezinha, ia lavar a pedra onde as garças pousavam e cacaravam. Na pedra não crescia nem musgo, porque o cuspe das garças tem um ácido que mata no nascedouro qualquer espécie de planta. Meu avô ganhou o desnome de lavador de pedra. Vou ler até aqui porque é um pouquinho grande, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas só por esse comecinho nós já percebemos, né, tudo o que foi falado sobre as características, né, a brincadeira com as palavras, ele cria novas palavras, né, desnome, nascedouro, cacaravam, a descrição do lugar, né, você imagina até como que era o rio, a pedra no meio do rio, tudo que tinha naquela venda. Então, um parágrafo você já se conecta com a situação, com o vilarejo, com aquele lugar, com aqueles fatos que estão ali descritos por Manuel de Barros. Então, vocês percebem a diferença? Não é só contar, é como contar. Não é apenas se deter a fatos, mas descrevê-los, transmitir sensações, emoções, sentimentos, levar o leitor àquele lugar, fazer o leitor se conectar com a cena descrita, com os fatos narrados, com a época que está sendo retratada ali. Então, é muito rico, né? Um texto de memórias literárias, ele é totalmente rico em seu conteúdo, em sua linguagem, em seu sentimentalismo, em seus objetivos. E por hoje é só. Tenha um bom dia, que o seu dia seja iluminado, cheio de paz e coisas boas. Até a próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.